Olá, meus amigos e irmãos do canal Retorno da Glória, que a paz da parte do Senhor Jesus Cristo esteja sobre todos vocês. Bom, como adventistas do sétimo dia, nós entendemos que a grande angústia que o patriarca Jacó sofreu quando estava no Vale do Jaboque é um tipo, uma ilustração da angústia a qual o povo de Deus passará após o fechamento da porta da graça e as pragas começarem a cair. E também no momento o qual o Espírito de profecia nos diz, em História da Redenção, página 403, que não apenas os ímpios estarão vivendo a presença de um Deus santo sem um intercessor, mas também aqueles que foram selados com a lei de Deus e com o Espírito Santo de Deus, também estarão vivendo na presença do Deus Santo, sem que haja um intercessor entre eles e o Pai. E naquele tempo, meus irmãos, não haverá diferença entre os santos e os ímpios nesse ponto de vista. Contudo, enquanto os ímpios estarão sem um intercessor e também não terão mais a presença do Espírito Santo para convencê-los do pecado, da justiça e também do juízo, os santos e selados permanecerão com a presença do Espírito Santo em suas vidas até quando Jesus voltar nas nuvens dos céus e também por toda a eternidade. E está escrito: assim, pois, diz o Senhor, ouvimos uma voz de tremor, de temor, mas não de paz. Perguntai, pois, e vede, se um homem pode dar à luz, por que, pois? Vejo a cada homem com as mãos sobre os lombos, como aqui está de parto. Porque empalideceram todos os rostos? Porque aquele dia é tão grande que não houve semelhante. É tempo de angústia para Jacó, todavia há de ser livrado dela. Jeremias 30, versículos 5 a 7. Amigos, a Bíblia está cheia de tipos e também de antítipos. E na verdade, sabemos que tudo que está escrito nas Sagradas Escrituras, de uma certa forma, sempre estão se repetindo na história do povo de Deus e também na vida individual de cada crente, pois, como disse o sábio Salomão, o que foi, tornará a ser. O que foi feito se fará novamente. Não há nada de novo debaixo do sol. Eclesiastes 1, versículo 9. E o apóstolo Paulo, narrando a história do povo de Deus, o qual havia se rebelado no deserto, também diz o seguinte: entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Ora, essas coisas se tornaram exemplos para nós. 1 Coríntios capítulo 10, versículos 5 e 6. E meus irmãos, assim como Jacó passou por uma terrível angústia na sua noite de luta com o próprio Deus, Jeremias se utiliza da experiência do patriarca para ilustrar que o povo de Deus passaria então em seu cativeiro babilônico. Contudo, o Espírito de profecia nos ajuda a entender que essa angústia de Jacó não serviu apenas de ilustração para os israelitas em seu cativeiro e também em sua libertação, mas o seu cumprimento mais escatológico ocorrerá no remanescente de Deus a partir do fechamento da porta da graça até o derramamento da sétima praga, quando o povo do Senhor será liberto das mãos do seu inimigo, conforme está escrito no capítulo 40 do livro O Grande Conflito. Contudo, amigos, assim como a angústia de Jacó começou antes daquela fatídica noite, da mesma forma, a angústia dos filhos de Deus também começará antes do fechamento da porta da graça. Pois, ao sair Jacó das terras do seu sogro, levando com ele as suas esposas, bem como os seus filhos, funcionários e também rebanhos, ele começou a angustiar-se primeiramente com medo do que o seu sogro e os filhos dele poderiam fazer contra ele e contra a sua família. E também o patriarca se angustiou com o pensamento de que seu irmão, Esaú, não o reconheceria e receberia com alegria, mas procuraria se vingar do engano cometido por Jacó para ficar com a primogenitura. E esta, meus irmãos, foi a angústia prévia de Jacó. E assim como a angústia de Jacó foi dividida em dois momentos, o Espírito de profecia nos ajuda a entender que os filhos de Deus também passarão por uma angústia prévia, ou mais branda, e também pela grande angústia de Jacó, a qual é descrita nas seguintes palavras pelo profeta Daniel. Nesse tempo, se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo,
E haverá tempo de angústia qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas, naquele tempo, será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro. Daniel 12, versículo 1. E ao falar sobre este período no qual haverá uma angústia, tanto para os ímpios e também para os salvos, Jesus diz o seguinte: portanto, haverá nessa época grande tribulação, como jamais aconteceu desde o início do mundo até agora, e nunca mais haverá. Mateus 24, versículo 21. Mas hoje, amigos, nós não vamos nos deter no tempo da grande angústia de Jacó, mas vamos falar um pouco da angústia prévia, pois se não obtivermos a vitória no período da pequena angústia de Jacó, de maneira nenhuma poderemos estar de pé no tempo da grande angústia. E diz o Espírito de Profecia, uma grande crise aguarda o povo de Deus. Muito em breve nossa nação procurará impor a todos a observância do primeiro dia da semana como se fosse o dia sagrado. E ao fazer isso, eles não hesitarão em compelir os homens contra a voz da sua própria consciência a observarem o dia que a nação declarará ser o sábado. Review and Herald, 11 de dezembro de 1888. Veja, a angústia prévia está diretamente ligada com a saída do decreto dominical nos Estados Unidos da América do Norte. Pois quando o Congresso norte-americano, influenciado pelos protestantes daquela nação, decretar uma lei a nível nacional obrigando o descanso dominical, embora os cancelamentos e as mais terríveis das perseguições contra o povo de Deus ainda não se iniciem imediatamente, o coração dos servos de Deus começará a se angustiar por dois motivos. E o primeiro motivo se dá à perseguição, ao sofrimento o qual passaremos, e também por sabermos que antes de fechar a porta da graça haverá muitos mártires. E, semelhantemente a Jesus, também desejaremos que este cálice seja passado de nós, mas nós teremos que bebê-lo até a última gota. E o segundo motivo, o qual levará a uma angústia maior do que o primeiro motivo, é por sabermos que o julgamento dos vivos se iniciou e se o nosso nome passar diante do tribunal e o nosso caráter ainda houver alguma falha, então não poderemos receber o selo de Deus e nem a chuva serôdia para darmos o alto clamor e estarmos de pé no tempo das pragas. E embora eu já tenha compartilhado com vocês algumas vezes essa citação do Espírito de Profecia, mais uma vez eu quero apresentá-la neste contexto. E ela nos diz o seguinte: nenhum de nós jamais receberá o selo de Deus enquanto o caráter tiver uma nódoa ou uma mácula sequer. Cumpre-nos remediar todos os defeitos de caráter, purificar toda a contaminação do templo da alma. E então a chuva serôdia cairá sobre nós, assim como caiu a temporã sobre os discípulos no dia do Pentecostes. Conselhos para a Igreja, página 343. E amigos, ao nos lembrarmos desse texto e de outros que nos dizem a mesma coisa, nós olharemos para nós mesmos e compreenderemos o quanto somos diferentes de Cristo no tocante ao caráter. E, naquele tempo, ao compreendermos um pouco mais da nossa fraqueza espiritual e entendendo melhor o tamanho da obra que temos de realizar e vendo o cerco se fechando e as montanhas de dificuldade nos rodeando, então entraremos em uma luta com Deus em oração, como nunca antes experimentamos em nossa caminhada cristã. E falando dessa angústia que tomará conta do nosso coração e nos levará a lutarmos com Deus em oração, a fim de obtermos vitória sobre a carne, o diabo e o mundo, diz o Espírito de Profecia. Alguns, com viva fé e agonizantes brados, pleiteavam com Deus. Tinham um semblante pálido e assinalado por profunda ansiedade. Expressava-se então a luta interna. Firmeza e grande fervor se espremiam em seu semblante enquanto grossas gotas de suor lhes caíam da fronte. E de quando em quando, o seu rosto resplandecia com o sinal da aprovação de Deus. E de novo, sobre eles pousava aquele olhar solene, fervoroso e ansioso.
Testemunhos Seletos, volume 1, página 59. Meus irmãos, desde agora e principalmente após a saída do decreto dominical, o inimigo das almas intensificará grandemente suas atividades contra o povo que estiver buscando, pelo poder de Cristo, a vitória sobre o pecado. E naquele tempo, de uma maneira especial, os anjos das trevas vão se aglomerar ao redor do povo remanescente para nos circundar de trevas e tentar nos afastar à vista do nosso Mestre Jesus. Contudo, os anjos de Deus serão encarregados de guardar o povo do Senhor. E quando a atmosfera intoxicada dos anjos das trevas for impelida sobre nós, o Espírito de Profecia diz que os anjos de Deus vão agitar as suas asas e afugentar aquelas densas trevas para longe de nós. Mas, infelizmente, meus amigos, nem todos tomarão parte nessa intensa súplica no tempo de angústia prévia e, por conta disso, os anjos de luz os abandonarão e permitirão que as trevas densas rodeiem a eles e irão então auxiliar aqueles que estarão lutando com todas as suas energias para resistir à influência dos demônios e para não se intimidarem com as gigantescas provas que estarão cercando-os. Bom, o pequeno tempo de angústia será o período da grande sacudidura. E por mais que esse momento será algo extremamente triste, infelizmente, ele deve acontecer. Porque Deus necessita purificar a sua igreja a fim de derramar a plenitude da chuva serôdia sobre os seus servos. E embora nós sabemos que o joio estará misturado com o trigo até o tempo da colheita, a verdade é que a grande massa dos infiéis será sacudida de dentro da igreja neste período de angústia prévia. E após a massa dos professos remanescentes ser eliminada, diz o Espírito de Profecia, minha atenção foi então dirigida para o grupo que eu vira e que fora fortemente abalado. Foram-me mostrados que os que eu vira a chorar e orar em agonia de espírito. O grupo de anjos da guarda em volta deles fora agora duplicado e achavam-se revestidos de uma armadura da cabeça aos pés. Moviam-se em rigorosa ordem, firmes como um batalhão de soldados. Seu semblante exprimia o ar do conflito que haviam suportado, a difícil luta que atravessaram. Contudo, sua fisionomia, assinalada por severa angústia íntima, resplandecia agora com a luz e glória do céu. Havia alcançado a vitória e esta lhes trazia a mais profunda gratidão e santo e nobre regozijo. Testemunhos Seletos, volume 1, página 60. Veja, o processo do aperfeiçoamento do caráter do cristão deve começar a partir do momento em que ele se batiza. E as diárias e também constantes orações em favor do poder do Espírito Santo farão com que a chuva temporã seja derramada de tal forma sobre a sua vida que cada dia a mente dessa pessoa estará mais e mais parecida com a mente de Cristo. E os cristãos que fazem isso são então comparados às virgens prudentes de Mateus capítulo 25. Porque esses estão constantemente enchendo as vasilhas do seu coração com o óleo divino. E somente os que estão agora implorando a bênção do Espírito Santo e lutando para vencer seus maus traços de caráter serão então aqueles que no tempo da angústia prévia, quando o decreto dominical sair, que terão forças para permanecerem em oração e, por fim, receberem o selo de Deus por terem sido aprovados no julgamento e receberem então a chuva serôdia para darem o alto clamor. Meus irmãos, perto está o Senhor. Perto está o dia em que contemplaremos a belíssima face do Rei do Universo. Perto está o dia em que os céus se enrolarão como um pergaminho e veremos aquela grande nuvem branca composta por milhares vezes milhares e milhões vezes milhões de santos anjos, os quais estarão circundando o Rei da Glória. Perto está o dia, meus amigos, em que não mais veremos a Deus como que por um espelho embaçado ou com um véu de permeio, mas o veremos como realmente Ele é. Perto está o dia em que não haverá mais morte, nem pandemias, nem perseguições, nem pecado algum para nos entristecer e nos desfigurar do modelo divino. Irmãos,
O céu não é uma utopia, mas ele é, desde agora, uma realidade para aqueles que creem. Portanto, não desistam agora que estamos tão perto da herança eterna, mas pela fé, tomem cada parte da armadura de Deus e marchem, pois a vitória já nos foi garantida em Cristo Jesus, o nosso Salvador. Bom, nós ficamos por aqui. Mas antes de nos despedirmos, vamos fazer uma oração. Nosso eterno Deus, louvado seja o teu nome desde agora e para todos sempre. Senhor, perto está o tempo em que os seus servos serão angustiados por conta da saída do decreto dominical e por conta da compreensão mais clara que temos da obra que o Senhor deseja através de nós realizar. Portanto, nosso Deus, ajuda-nos a não desistirmos e encha-nos de fome e sede da presença do Espírito Santo em nossas vidas, para que as nossas orações sejam constantes em prol do derramamento das primeiras e das segundas chuvas. E isso nós pedimos e desde já agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amigos, que os anjos do Senhor estejam ao redor de vocês, espantando as trevas do maligno. Um forte abraço a todos e até a próxima.